que a gente ouve sendo cantada em espanhol, cantada no mundo inteiro, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, tirando os espinhos. E eu me lembrei da nossa querida doutora Esli Carvalho. Enquanto ela cantava, tirando os espinhos. Faça assim, ó, no seu coração, tira os espinhos, as farpas. O que está doendo? Olha, o Espírito Santo já está tirando enfermidades. Toda enfermidade não resiste, sai. Põe aí a mão de novo. Tirando os espinhos. Estou fazendo um medley já, Cassiane. Tirando os espinhos. Toda enfermidade não resiste, sai. No poder do nome de Jesus. Porque essas dores da alma provocam até enfermidade no corpo. Enfermidade nos relacionamentos, não é? Casamentos, mães e filhos, pais, amigas, igreja local, colegas de trabalho. Às vezes a pessoa está enferma em todo o seu ser, não é? Então, nessa hora eu quero que a gente creia que o mesmo Espírito que nos incendiou, os anjos que entraram aqui para nos tocar, vão continuar fazendo essa cirurgia tão fina de tirar as farpas do coração. Vamos receber com muita honra uma salva de palmas a querida doutora Esli Carvalho. Doutora Esli, fala sério. A senhora já viaja o mundo inteiro, fala para auditórios de tantas línguas. Já tinha ouvido um auditório de mulheres tão maravilhoso como esse? Impressionante, não é? Não, muito lindo mesmo. Isso muito aqui bom. é uma terapia em grupo, a senhora não acha? Muito bom, obrigada, Ana Paula. Muito bom estar aqui com vocês. E realmente vamos tirar mais alguns espinhos, mais umas farpas. Vamos ver como é que nós podemos fazer isso para a glória de Deus. É uma emoção ver isso, é uma emoção. É uma emoção ver isso. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de lhe chamar de Pai. Como cordeiras com Jesus, que nos ensinou a orar, Pai nosso. Nós te agradecemos por esse privilégio. Senhor, eu venho entrar nesse tema, eu confesso, com um temor. Eu sei onde eu estou pisando. O coração das pessoas é terreno sagrado. Eu já vi o sangramento desta dor. Quem sabe eu também já vivi como muitas outras. Senhor, Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que nos devolve tudo que o gafanhoto comeu. Tu és um Deus de uma enorme fidelidade. A Tua verdade nos liberta. Agora, Senhor, me dê graça, me dê favor para compartilhar a compaixão do Teu coração, Senhor Deus Pai. E que a gente possa ter essa vivência de lhe ter como Pai. E te agradecemos por aquele que nos ensinou a orar assim. Esse santo e precioso nome de Jesus. Amém. Todo mundo teve pai ou não teve pai.
Ou é um jeito, ou é do outro. Teve um pai mais ou menos, teve um pai maravilhoso. Não sabe quem é seu pai? Teve, porque você está aqui. Quem sabe nunca o conheceu. Muitas tiveram... Eu não gosto da palavra padrasto da forma em que se usa. Porque muitos foram pais, são pais de verdade, como que se tivessem esses filhos, essas filhas saído das suas próprias entranhas. Outros tiveram padrastos que não foram tão bacana. Mas pai é uma questão tão importante, é um assunto tão importante que é uma pessoa de uma importância tal que Deus se deu ao trabalho de dar ao Senhor Jesus Cristo um pai terrenal. Se a gente só precisasse de mãe, não precisava de José. Podia ter sido feito assim um jeito que só Maria ficasse no pedaço, José não tinha aparecido. E ele se deu ao trabalho de dar a Jesus esse pai, porque é o pai que transmite a imagem de Deus Pai para nós. Quando nós nos vinculamos com uma autoridade, a gente reflete, a gente espelha, muitas vezes, essa imagem, né, de quem foi o meu pai. Quando eu me vinculo com Deus Pai, eu estou contaminada ou abençoada pela relação que eu tive com o meu pai ou com a relação que me faltou. E por isso que nós falamos tanto das farpas, porque apesar de que somos a igreja do Senhor e somos, graças a este privilégio também, não significa que a gente vive num mundo perfeito. Muitas de vocês sabem que eu sou 6ª geração de evangélica brasileira, por parte da minha mãe, 4ª por lado do meu pai. Eu lembro dos meus avós orando, eu lembro da minha bisavó lendo a Bíblia, que eu ainda conheci em vida. Não foi vacina. Me ensinou muitas coisas boas. Eu tive pessoas, avós, especialmente avô, vó, que eu sei, o dia que eu perdi meu avô João, eu perdi uma das pessoas que orava por mim todos os dias, tinha certeza. Mas não foi vacina, não quer dizer que eu tive uma vida perfeita, e eu tenho certeza que vocês também não tiveram. E por isso que eu estou aqui, porque a gente precisa entender melhor quem é pai, né? Pai foi construído para ser o nosso amparo, a nossa proteção, a nossa defesa, a nossa segurança, né? É o plano de Deus. A gente vive falando, é o plano de Deus que, né, o pai seja o cabeça da família, né? Jesus é a cabeça do corpo de Cristo, onde vai a cabeça, o corpo vai atrás. E é verdade, onde o corpo vai atrás. Sabe que uma vez eu estava acho que em Dallas, escutando no rádio, eu não sei exatamente assim, para dizer bem pontualmente as estatísticas, mas eu vou dizer para vocês mais ou menos o que eu ouvi. Quando um jovem vem aos pés de Jesus, 17% das famílias se convertem. Quando uma mulher se converte, 24% das famílias se convertem. Quando um pai se converte, 94% das famílias se convertem. Isso... Isso não é uma coincidência, né? Pai é um bicho poderoso. Ele é poderoso. Nem sempre eles entendem o nível de poder que eles têm. Mas Deus deu uma unção, deu uma incumbência, deu um lugar na vida deles e na vida deles em nossas vidas de enorme importância. Uma das coisas que nem sempre as pessoas falam ou se dão conta,
né, é que pai também define a sexualidade dos seus filhos. Na concepção, todo mundo sabe. Ou vai ser menina, vai ser menino, né, de acordo com a concepção. Né? Se foi aqui, vai ser Y, se foi para lá, vai ser X, vai ser menino, menina, apesar de que hoje a gente tem outros assuntos em pauta. Eu sou velha guarda, sou do tempo antigo. Mas uma das coisas interessantes que a gente não se dá conta é que pai também define a identidade sexual dos seus filhos. É ele quem afirma e confirma a sexualidade, a identidade sexual dos seus filhos e das suas filhas. Assim como o pai é aquela imagem que os meninos, né, querem emular, querem imitar. Quando eu crescer, quero ser igual ao meu pai. Se for esse pai bom, né, imita-me a mim, como eu imito a Cristo. É assim que a gente aprendeu. É o pai também que diz para a menina: mas agora você é mocinha, né? Como você é bela. Um dia você vai casar, você vai ter um marido tão bacana. Fica mocinha, né? E celebra que nasceu uma menina e acompanha essa menina, né, e confirma quem ela é. Menino que não recebe o amor de pai, muitas vezes vai procurar o amor deste pai nos braços de outros homens, das mesmas formas em que as meninas que não recebem o amor do pai buscam o amor do seu pai nos braços de outros homens. Quem sabe não é um conceito muito popular, mas é verdade. O que está acontecendo com os pais de família, com nossos familiares, com a nossa cultura? Nós vivemos debaixo de um ataque do inimigo. Vocês têm alguma dúvida? É proposta dele destruir a família. Ele sabe muito bem que se ele destrói a família, ele destrói o tecido social comunitário, né, e destrói tudo aquilo que a comunidade pode erguer, inclusive, especialmente, a comunidade da igreja. Nós que teríamos que ser exemplos de casamentos, de família, de como criar menino, nossos números não estão muito diferentes do mundo, como se diz, do povo lá fora. E a gente precisa entender um pouco melhor isso, até para a gente poder se alinhar, né, como tão bem você falou, se alinhar com os planos de Deus. Né? Se alinhar com a vontade do Senhor. Porque quando a gente anda em santidade, nós temos uma vida melhor, com qualidade. A gente sabe como enfrentar as batalhas, as lutas e, minhas irmãs, a perseguição. E se você não foi perseguida ainda, deixa estar, jacaré, teu dia está chegando. Está chegando. Jesus nos prometeu, existem promessas que ninguém põe na caixinha de promessas, né? Neste mundo tereis tribulações. Essa ninguém puxa, essa ninguém quer. Todo mundo arremata, mas nesse mundo tem de bom ânimo porque venci o mundo. Aleluia, graças a Deus. Mas a gente tem tribulações. Jesus disse assim: vão te perseguir do jeito que me perseguiram. Se o mundo te ama, tem alguma coisa errada com você. Vamos ler o Evangelho de João. Eu não estou pregando para vocês, não. Eu estou pregando para mim. Eu estou entendendo que nós vivemos um mundo muito diferente do qual eu nasci. Meu marido é quase uma geração mais velho do que eu. E nós tivemos conversando. Ei, marido, que tal? Não, nós não nascemos nesse mundo, não. Esse negócio aqui é muito diferente, muito diferente. E é interessante, né, na medida em que a gente envelhece,
sem vergonha de envelhecer, a gente poder compartilhar e explicar coisas que a gente viveu nesse desenrolar histórico que é a vida. A gente viu, né, uma das coisas interessantes que eu vi, quando eu era menina, que já faz uns aninhos só, eu morava nos Estados Unidos. As pessoas não podiam se divorciar só porque deu na telha. Você, para se divorciar, você tinha que justificar para o juiz qual era a razão. Existiam leis que diziam assim: você só pode se divorciar da sua mulher se você vê que ela está em adultério. Ela te enganou antes de casar, ou vice-versa. Se você só pode se divorciar do seu marido, tenta uma mulher se divorciar do marido nessa época. Quando eu era menina, eu me lembro que tinha um único rapaz, um menino, na minha aula, assim, eu acho que eu devia ter uns 10, 12 anos, um único menino cuja mãe era divorciada. Ninguém era divorciado. A gente falava, tadinho, a mãe dele é só. A mãe dele é sozinha, divorciada. Ninguém era divorciado. Era difícil. Um belo dia, por alguma razão histórica que eu não me lembro mais, houve uma decisão judicial e criou-se o divórcio sem justificativa, sem culpa. No fault divorce, eles chamaram. A partir daquele dia, você podia se divorciar porque você tinha diferenças irreconciliáveis. Você tinha incompatibilidade de gênios. E apesar de que o movimento foi lento, hoje vocês estão colhendo o resultado desta lei. A gente se divorcia porque quis. Porque eu não amo mais você. Acabou. Não quero mais. E isso é um problema, porque a gente perde a estabilidade familiar. Deus, e eu falo isso, você sabe muito bem, com temor, Deus odeia a questão do repúdio. Ele não aprova o divórcio em si, a não ser em situações muito específicas. Você sabe quem é que é o autor do divórcio? Quem que inventou esse negócio? Quem foi que ditou a lei do divórcio para Moisés? Deus. Deus. Jesus se revela como Messias pela primeira vez a quem? A uma mulher divorciada. Quer dizer que assim, para quem não entendeu até agora, divórcio não é o pecado sem perdão. Mas eu não vou fazer apologética do divórcio também, não. Deus odeia o divórcio quando ele fala assim, ele odeia o repúdio, odeia o adultério que está nos 10 mandamentos, porque realmente desmancha e desfaz o tecido social. Por quê? Porque ele quis criar descendência santa. Agora me diz, como é que você tem filhos e você cria filhos em santidade, sem sanidade nos seus corações? Como é que faz esse negócio? Não sei não. Então nós precisamos de mãe e de pai, né? E pai é aquela pessoa. Nós sabemos que José cumpriu uma função tão importante na vida de Jesus, porque eles eram judeus, né? E na tradição judaica, o pai tinha 2 funções muito importantes na vida dos seus filhos, né? Uma, ele tinha que ensinar uma profissão, para o filho não roubar. Qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão do seu pai? Então, quem é que ensinou Jesus a ser carpinteiro? O seu pai, né? Você aprende a ser carpinteiro em poucas horas? Não. Você gasta tempo para fazer isso.
A segunda função do pai era ensinar a palavra de Deus. Não tinha Bíblia assim para a gente abrir. Não. Você aprendia a Bíblia de memória, decor. Então tinha que repetir muitas vezes até que entrasse. Nós perdemos isso. Hoje a gente tem essa facilidade de Bíblia e a gente parou de decorar, parou de memorizar. Irmãs, eu quero fazer um desafio. Deixa eu abrir aqui uma parênteses. Vamos decorar a Bíblia? Porque eu estou te dizendo, eu não sei se eu vou viver para esse dia, mas eu talvez veja, em que nós não vamos ter acesso à Bíblia. E a Bíblia que você vai ter acesso é a que você guardou no seu coração e na sua memória. A gente não é burra, a gente consegue, mesmo na minha idade, decorar livros inteiros da Bíblia. É só fazer o esforço. Tanta coisa que a gente guarda, a gente não tem costume. Vamos criar esse costume, porque os dias maus estão chegando. Vem uma grande colheita e a tempestade vem junto. Nós temos que estar preparadas para essa tempestade. Deus não nos criou órfãos. Ele realmente intencionou que tivéssemos mãe e pai. Vocês viram essa manhã nos testemunhos como isso é importante. E que quando não tem mãe e pai, Deus intenciona que haja a adoção. Deus não nos criou órfãos, Ele não nos deixa órfãos. Ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem pai. É interessante porque em inglês diz fatherless. Eu não vou deixar vocês sem pai. Ou não. Eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou voltar para vocês, eu vou intervir nas suas vidas, eu vou estar presente. Muitos anos atrás eu fazia terapia de grupo nessa época, eu atendi um grupo e uma moça disse assim, hoje eu quero trabalhar, porque eu quero arrumar um negócio com a minha família. Eu disse, tá bom. E para encurtar a história, eu contei um pedacinho para vocês antes, né? Ela quis voltar à vida na imaginação, com 11 anos, e ser adotada. Disse, por que você quer ser adotada? Eu não quero saber que eu sou simplesmente fruto de um pai e mãe que tiveram relações antes do casamento e foram obrigados a casar para encobrir a minha existência. Eu quero ser adotada. Irmãzinhas, adoção é maravilhoso. Nós, como igreja, deveríamos ser as pessoas, as famílias que mais adotamos. Nós deveríamos ser as que estamos intervindo nas leis de adoção no nosso país. Nós somos as pessoas que precisamos fazer com que as famílias possam ter espaço para mais uma, para mais um. Nós que entendemos de adoção, né? O único filho gerado por Deus foi Jesus. Todos nós somos adotados. Ele que nos deu o sobrenome. Por isso que nós não somos, posso falar, bastardos. Nós somos legítimos. Nós levamos o sobrenome do nosso pai. Nosso bom, poderoso. Então, ele nos escolhe. Ele escolheu você. Ele escolheu cada uma de nós. Ele olhou assim e disse, pô, eu acho que agora eu vou criar Esli. Vou dar esse nome para ela. Vou criar Ana Paula, Zenete, Rosiane, Glenda. E assim vai. E ele teve assim um prazer, antes da fundação do mundo, em imaginar você como você seria. Nós que já tivemos essa linda experiência de gerar um filho, ai, como é que vai ser? Vai ser menino ou vai ser menino? Vai ter cabelo que nem o meu? Eu não nasci de cabelo branco, tá bom? Que conste. Né? Vai ser loira, vai ser morena, vai ser ruiva, que nem minha ruiva maravilhosa, minha pernambucana de estimação aqui. Até hoje não entendo como é que cabelo vermelho nasce, dá cabelo. Mas nasce. E ele teve isso. Então ele não quer que a gente seja órfã, ele nos escolheu para sermos filhas e filhos dele. Ele confirma e afirma quem nós somos. Agora, deu tudo certo? Não.
Eu tenho um amigo, um psiquiatra muito conhecido nos Estados Unidos, o Paul Meyer, que disse assim: todo mundo nasce com 3 taças emocionais vazias. A taça de mãe, a taça de pai e a taça de Deus. Mãe tem que encher a de mãe, pai tem que encher a de pai e Deus tem que encher a de Deus. Vamos olhar um pouquinho a nossa taça de pai? O que tem dentro da tua taça de pai? Outro dia a gente fala dos outros. Eu acho que entram 2 coisas dentro dessa taça. 3. O amor, né? Que é o que nos faz crescer, né? Amor é o que rega a plantinha do nosso coração, né? É o sol, é a chuva, né? É o que dá o adubo, que fertiliza e que faz a gente crescer, ficar bacana. Mas como nem sempre a gente tem esse pai que faz isso, às vezes a gente tem um pai, a gente olha dentro da nossa tacinha e está cheio de coisas tóxicas. Quem sabe o seu pai não soube fazer isso, porque ele também teve as farpas no coração dele. Vai saber, às vezes a gente nem imagina, né, o que eles passaram. Quem sabe ele é um pai melhor para mim do que ele teve para si. Mas mesmo assim não foi muito bom. E a gente olha dentro da taça e tem umas coisinhas assim que não é legal. Tóxicas. Coisas que falaram, fizeram com a gente, que nos feriram. E que quem sabe ainda estão lá. Né? Aquela farpa infeccionada que a gente falou ontem, né? Que não sai se a gente não tirar. E outras, quando eu olho dentro da taça, vê um vazio. Está cheio de vazio. Não tive. Dia dos Pais, todo mundo celebrava Dia dos Pais na escola e eu faltava a escola, ou eu não ia, ou eu não sabia onde me enfiar, ficava com vergonha. Aí seu pai, pois é, né? Seu pai, meu pai. Então, a gente tem que olhar para as nossas taças e entender que Deus quer que a gente tenha uma taça cheia de pai. E que se a gente não teve essas experiências, Ele quer ser também esse pai para nós. E não é um pai assim, só da imaginação. Ele pode colocar pessoas nas nossas vidas que podem também fazer e cumprir essa função de pai, inclusive padrastos maravilhosos. Eu tenho uma filha com padrasto. Meu marido é maravilhoso. Ele não é o pai que gerou a minha filha. Mas 32 anos depois, pergunta se ele não é o pai. Então, ele tem essas possibilidades. Como é que a gente pode fazer com essas taças? Então, esse é o que eu quero propor um pouquinho para vocês hoje de noite. Porque eu não gosto de só reclamar, só criticar ou dizer só o que está errado. Eu gosto muito de solução. Eu sou uma pessoa muito orientada para soluções, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas é reconhecer isso, né? Às vezes a gente fica negando, não, meu pai foi legal. O pai não foi legal. Sabe? Tem pais, inclusive, que foram abusivos de muitas formas. Que eu não vou falar, porque às vezes tem criança. Às vezes a gente viveu coisas que não era para ter vivido em família. Então, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, tudo isso, né? Eu perdi de viver uma experiência boa de pai. Porque essa é a verdade. A verdade é que vai nos libertar. Mesmo que ela seja ruim, assim, dolorosa, difícil, é a gente poder reconhecer essa raiva, essa frustração, todas as coisas que estão lá dentro. Confessar o que nós sentimos a um outro ser humano de absoluta confiança, se possível. Não só confessar a Deus. Por isso que a igreja cumpre uma função importantíssima e falha. Uma das grandes queixas que eu recebo é que o povo não sabe ficar de bico fechado. Não resiste contar. Não resiste compartilhar, às vezes até de público, nomes e detalhes de segredos que lhe foram confiados. Olha, não conta para ninguém. A minha avó já dizia, a melhor amiga tem a melhor amiga, que tem a melhor amiga, que tem a melhor amiga, e olha, todo mundo sabe.
Reunião de oração. Ó Senhor, abençoa o fulano que está lutando com os seus desejos adúlteros e a concupiscência da carne. E todo mundo já fica sabendo que fulano, a fulana estão desse jeito. Oh, eles estão numa crise matrimonial, por favor, abençoa. Gente, reunião de oração não pode ser lugar de fuxico. O Deus, tu sabes, é uma boa oração. É uma boa oração. E às vezes é a única oração que a gente pode fazer pelas nossas irmãs e os nossos irmãos. Nós temos que aprender a ser discretos. Nós precisamos confessar como congregação o nosso pecado da murmuração, da fofoca, do fuxico. Olha, se vocês começarem a ler a Bíblia com esses olhos, vocês vão ver que a Bíblia fala mais disso do que de adultério. A gente precisa aprender com a coisa. Então a gente precisa ter com quem conversar, porque às vezes Deus precisa de pele, Ele precisa ter assim um pouco de abraço, cheiro. Quantas de nós sentimos falta de abraço, de cheirar o outro na pandemia? Não é não? E como faz falta isso? Nós precisamos disso. Deus nos criou com essa necessidade. Então a gente precisa ver isso. Então nós precisamos reconhecer, nós precisamos confessar, nós precisamos esvaziar essa taça das coisas ruins que estão lá dentro, inclusive do vazio que está lá, né? Às vezes a gente precisa perdoar. Tem coisas que nós precisamos perdoar o nosso Pai. Até para dar espaço para entrar coisa boa. Porque se você não esvaziar, as coisas boas também não vão entrar. Vai ficar cheio da porcaria. Né? Muito simples. A taça está cheia de água suja, não entra. Por mais água limpa que você põe, o negócio fica lá no fundo. Então vamos jogar fora essas coisas para dar espaço para entrar a saúde, a santidade, né? As coisas boas que Deus quer derramar dentro de nós. E eu vou contar um segredo que eu aprendi com a nossa irmã Dona Partô. Ela disse assim, olha, você pode aprender a abençoar, a perdoar outra pessoa, né? A perdoar o nosso Pai, e você pode decidir que você não quer perdoá-lo. E Deus vai abençoar o seu Pai com ou sem o teu perdão. Só que você perde a bênção. Se Ele tiver que abençoar seu Pai, Ele vai abençoar como tem o seu perdão. Mas você perde a bênção. Não vamos perder essa bênção não, amor. Vamos correr atrás, vamos perdoar. Perdão não significa necessariamente uma reconciliação. Né? Às vezes é impossível porque já morreu. Às vezes a gente não sabe onde é que ele está. Há pais perigosos. Há pais perigosos. Se eles não mudam, não devemos, inclusive, nos acercarmos, a não ser com certos cuidados. Tá? A gente tem que entender isso até com os nossos filhos. Né? Por isso que a gente tem certos... tem conselho tutelar, tem leis que protegem as crianças. Existem mães perigosas também, gente. Hoje eu estou falando aqui de pai, tá legal? Outro dia você me chama para falar de mãe, a gente também, né, rasga a seda. Mas hoje a gente está falando de pai. Então, existem pessoas perigosas. Qual é a regra que a gente precisa ter para decidir o que fazer? A regra que Jesus nos ensinou. Pelos seus frutos conhecereis. Qual é o fruto que essa relação de pai produz? Qual é o fruto que produz a vida deste pai, inclusive nessa relação com a criança, comigo? É uma relação que produz bênção ou produz maldição. Isso é o que determina se deve ou não haver uma reconciliação. Agora, perdão, sinto muito. Jesus diz assim, se você não perdoar a quem você precisa perdoar, tampouco teu Pai do céu vai perdoar você. Olha aqui, eu não quero chegar lá na pátria celestial, que a gente falou disso ontem, né? E Jesus dizer assim, realmente, estou vendo aqui uns negócios assim, falta de perdão. Olha, aqui só entra quem está perdoado, quem soube perdoar.
como é que ficou esse negócio? Que explicação que você vai dar? Porque ele foi muito claro. Olha, ele dá o Pai Nosso, né? Não tem um amém, a gente que põe, né? E ato seguido ele diz, porque se você não souber perdoar aos outros, tampouco o teu Pai do céu vai te perdoar. Gente, perdoar, eu não vou dizer assim, perdoar é fácil não, tá legal? Eu acho que perdoar é assim, é uma decisão e é um processo. Você pode perdoar sem sentir perdão. É uma decisão que a gente toma. E aí a gente começa, Senhor, trabalhe em mim a sensação de perdão. Eu tomei essa decisão, eu vou desenvolver a minha saúde, a minha salvação com temor e temor. Não é assim que diz? Então vamos nessa. Então, a gente precisa orar, pedir essa sanidade para Deus, olhar para dentro da nossa taça emocional de pai e ver o que precisa ser feito. Todo o processo de cura tem 3 momentos. Ele tem o diagnóstico, que é a identificação da farpa, que vocês já começaram a fazer, porque eu já estou sabendo, porque o tititi já me chegou. E aí nós temos o que a gente chama da terapêutica, né? Que muitas vezes tem a convalescência. A gente começa a sarar das coisas e às vezes a gente precisa, né, ter um tempo para ir se restabelecendo da cirurgia emocional, que é tirar a farpa. Tem umas farpinhas, tem umas farponas. As farponas precisam de mais convalescença. E isso pode ser um processo muito bonito. Tem um tempo para contar a história. Minha mãe ficou muito doente quando eu tinha uns 17, 18 anos, muito doente. Nós achávamos que ela ia morrer. Eu sou a mais velha de 4 filhos, adivinha quem é que ficou incumbido das coisas, né? Minha mãe ficou tão doente que ela não conseguia se levantar da cama para vir comer com a gente, né? E muitas vezes no começo nós levávamos a comida no seu quarto e dávamos de comer para ela de colher. Minha mãe não era uma pessoa idosa quando eu tinha 17 anos. Com o tempo ela foi melhorando, aí ela levantava, vinha comer com a gente, voltava para a cama. E depois de uns meses, um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava sentada no sofá, bordando. Minha mãe tinha aprendido a bordar com uma senhora japonesa, lá da igreja do meu avô. Minha mãe bordava coisas magníficas, você nunca viu coisa igual. E quando eu olhei para minha mãe bordando, eu disse, minha mãe vai viver, minha mãe vai viver. E minha mãe bordou durante muitos meses, eu acho que quase 1 ano, e foi adornando a nossa casa. Eu herdei estes quadros, eu herdei a toalha de Natal dela. Mas foi um processo de convalescência. E às vezes nessa espera, enquanto a gente dá esse tempo para o nosso coração sarar, Deus faz esses bordados lindos na nossa vida. Vamos ter compaixão consigo mesma, né? A gente não tem que sair correndo fazer tudo, né? Se a gente se opera, né, a gente tem que ter um tempo para isso. Se a gente tem um filho, a gente tem um tempo de resguardo. Vamos respeitar nosso tempo, nosso processo de cura. E finalmente tem um processo de aprendizagem. Bom, se o jeito antigo de funcionar não resolvia, vamos aprender um jeito novo, né? Ficar insistindo no mesmo jeito, não. Dizem que isso que é loucura, né? Que ficar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos resolver isso daí. Vamos orar e pedir para Deus nos orientar. Ele tem interesse de nos ver curadas. Ele quer nos sanar. Ele quer que a gente ande em sanidade. Então, a gente pode realmente trazer isso para Deus. Se a gente perdeu essa dracma da saúde, às vezes lá atrás, como você se lembrou, de repente foi nesse momento da minha vida que aquela farpa entrou no meu coração. Deus mostra, o Espírito Santo ilumina, a gente tira. Tenha coragem de fazer isso, porque é oração perigosa, hein? Pedir para Deus te curar é oração perigosa, mas é das melhores possíveis. E vamos perguntar para o Senhor, com o que nós vamos encher as nossas taças? Né? Não é só uma coisa etérea, é também, eu acho que Deus enche a nossa taça de formas também sobrenaturais. Mas a gente pode aprender novos modelos com outras pessoas. A gente pode ver, eu gosto, vou confessar a minha idade aqui, né?
Eu gostava de ver os Jetsons, os Flintstones. Perdidos no Espaço, gente. Eu lembro quando Perdidos no Espaço estreou. Mas eu amava aqueles filmes, porque, olha, sempre tinha uma crise de família e uma solução e um final feliz. E nessa resolução, a gente aprende como é que se pode resolver as coisas de uma forma normal. Normal é tão bom, gente. Normal é muito bom. Normal é muito bom. Meu marido, quando me namorava, dizia assim: às 7 horas da noite eu passo para te levar, para te buscar, para a gente sair. E às 7 horas da noite ele passava. Normal. Normal, maravilhoso. Normal é muito bom, muito bom. Então vamos permitir, né, essa adoção do Senhor, que pode encher as nossas taças com coisas boas, que pode realmente fazer com que essa adoção do Senhor mude a nossa vida. Vamos experimentar o fato de sermos filhas de Deus. Não é só uma expressão. É uma identidade, é uma realidade. É uma coisa que pode mudar a nossa vida. Vamos permitir essa cura emocional para os nossos corações. Hoje de manhã eu ensinei umas coisinhas para vocês. Alguém lembra do que eu ensinei? Quem lembra do abraço do anjo? Ó, uma asinha para cá, outra asinha para lá. Então, e quando eu disser flash, o que nós vamos fazer? Piscar. Gente, se você tem uma coisa no seu coração, uma farpa, vamos colocar na nossa caixinha de cura, agora, uma dessas coisas. Põe aqui, põe a tampinha bem apertadinha, deixa o Espírito Santo sentar em cima, que assim não sai. E vamos fazer o abraço do anjo, e vamos sentir esse amor de Deus derramado em nossos corações. Flash. Esse amor que limpa, que cura, que purifica, que enche. Flash. Ver a Jesus e as criancinhas. Jesus ama as criancinhas. Ele ama você, criancinha também. Flash. Ó Deus. Deus Pai, meu Pai, diga meu Pai, diga meu Pai tantas vezes necessárias até que você sinta Ele como teu Pai, meu Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai. Meu Pai que está no céu, meu Pai que está na terra, meu Pai que está no meu coração, meu Pai que me ensina a profissão, meu Pai que me ensina a sua palavra, meu Pai que me ensina a guardar a sua palavra no meu coração. Respira fundo. Senhor Jesus, leve para casa o Senhor mesmo, essas coisas que a gente colocou na nossa caixa de cura hoje. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja curando todas essas coisas que nós não somos capazes de curar. Liberta os nossos cérebros, transforma neuroquimicamente as nossas lembranças, de forma que nós possamos esvaziar as nossas taças de Pai e enchê-las de coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Seja Pai para cada uma de nós, Senhor. Reafirma em nós aquelas que tiveram bom pai, aquela coisa que elas possam ensinar para as outras. Olha, meu pai fazia assim comigo. Diz, ai, é assim que pai faz. É assim que pai faz. O Senhor coloca homens seguros, protegidos, que também possam servir de pai de adoção
que possam ser exemplo, que possam semear e investir nos nossos corações. Eu tenho homens mais velhos que são como pai para mim, sábios que me dizem faz e me dizem não faça isso não, filhinha. Coloca pessoas assim na vida delas também, Jesus. E que a tua graça nos acompanhe sempre, a tua sabedoria. Que nós possamos desenvolver corações sábios. Corações sábios, Senhor, curados, saudáveis. E dá-nos a graça e o poder de viver em santidade. Para a tua honra e para a tua glória. Amém.